A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. E a Semana Política está reunida para mais uma edição. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde também a André Pinotes Batista, deputado eleito pelo Partido Socialista, Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD, e Paula Santos, deputada eleita pelo PCP. Bem-vindos a mais uma edição do programa em que analisamos as principais questões da atualidade política da semana, numa perspectiva regional, com eleitos pelo Distrito de Setúbal. Temos hoje 3 temas em agenda: o programa do Governo, que passou na Assembleia da República, a polémica na descida do IRS e também a informação de que André Pinotes Batista é candidato a presidente da Federação de Setúbal do Partido Socialista. Começo por Paula Santos. Boa tarde, Paula, e começo por Paula porque pouco depois das 5h30 tem que deixar-nos devido a um outro compromisso. Paula Santos, apesar da moção de rejeição do PCP e também a moção do Bloco de Esquerda, que também apresentou uma, que foram rejeitadas, o programa de governo passou na Assembleia da República, e isto dá a perspectiva de, pelo menos até novembro, o governo certamente conseguirá manter-se. Isto para não dizer que, mesmo que em novembro o Orçamento de Estado não passasse, as eleições a serem convocadas já só seria para terem lugar depois no início do ano, o que significa que muito provavelmente teremos governo pelo menos até ao final do ano. Ficou surpreendida com a passagem do programa do Governo na Assembleia da República, Paula Santos? Muito boa tarde a todos. A moção de rejeição ao programa do Governo, que foi apresentada pelo PCP, cumpriu os seus propósitos. Porque desde logo deixou claro o nosso posicionamento relativamente ao programa que estava a ser proposto, e aliás confirma-se que é efetivamente um programa de retrocesso, é um programa que vai agravar injustiças e desigualdades. O Governo é muito lesto no que diz respeito aos alívios, ao favorecimento dos grupos económicos, das grandes empresas, mas quando toca aos salários e às pensões, aí há sempre condicionalismos para não valorizar efetivamente salários e pensões. Eu creio que isso fica muito claro também deste debate, mas também é um programa que não dá resposta efetiva aos problemas com que os serviços públicos estão confrontados e remete as funções sociais do Estado para as entregar nas mãos dos grupos privados que com elas querem obter mais lucros. Se me fala da saúde, da habitação, da educação, são de facto os grandes propósitos que estão aqui presentes. Mas a moção de rejeição do programa do Governo cumpriu também um outro objetivo, que foi, se não tivesse sido apresentada o programa do Governo, era somente discutido, e obrigou as outras forças políticas a posicionar-se relativamente a esta proposta de programa do Governo. Deixa claro quem é que se opõe e quem é que apoia as opções da política de direita, deixa claro quem é que apoia e está de acordo com e se associa ao retrocesso que este programa impõe e quem se lhe opõe, mas deixa também claro quem é que é permissivo com estas opções políticas que só irão agravar a vida das pessoas, que contribui de facto para essa clarificação. E aquilo que vimos do resultado da sua votação foi que, para PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, são de facto forças políticas que estão sempre disponíveis para favorecer os lucros das grandes empresas, lucros esses que são obtidos à custa da apropriação dos salários dos trabalhadores. Foi isto que ficou
muito claro, e quando está em confronto os interesses dessas grandes empresas, dos acionistas, dos especuladores, ou então os interesses de quem trabalha e trabalhou uma vida inteira, estas forças políticas, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, optam sempre, mas sempre mesmo, por favorecer esses grandes interesses, mesmo que isso signifique empurrar para a pobreza os trabalhadores e os reformados. Creio que ficou claro no debate que se realizou no final da semana passada sobre o programa do Governo, e foi uma decisão acertada por parte do Partido Comunista Português de ter avançado com esta moção de rejeição ao programa do Governo no debate na Assembleia da República. André Pinotes Batista, e pela sua parte, que notas é que destaca desses 2 dias de debate e também dos resultados finais? Boa tarde a todos. A primeira nota que eu queria dar tem a ver com a nenhuma novidade que emergiu, porque, como se sabe, entre aquilo que é um programa eleitoral e um programa de governo, existe a possibilidade de se transporem coisas novas para o programa, e a única coisa que se assistiu nesta dimensão foi um truque de mau gosto, em que Luís Montenegro foi aos outros partidos buscar 60 medidas aleatórias para fingir que dialogava. Isto é, Luís Montenegro pescou, e é mesmo este o termo, pescou 60 medidas. Olha, por exemplo, no caso do PCP era uma coisa sobre, salvo erro, a Paula corrigir-me-á, mas tinha a ver com... A indústria conserveira. A indústria conserveira, era mesmo pesca. Isto para fingir que tinha dialogado com ninguém. Só que Luís Montenegro fez isto sem ter falado com ninguém. E esta é a primeira nota que eu queria dar. É a segunda vez que, de forma arrogante, Luís Montenegro se comporta como quem tem uma maioria absoluta, não atende. E isto vai dar mau resultado. E aquilo que está a acontecer, e esta é a segunda nota que eu gostaria de dar, é que Luís Montenegro está mais preocupado em fazer campanha do governo para se vitimizar no caso de haver uma queda antecipada da legislatura, do que propriamente em governar. E quem dizia que o país atravessava condições tão difíceis, que tinha problemas tão difíceis e que trazia quase soluções mágicas, devia estar mais centrado em resolver do que em vitimizar-se. Nós o que é que temos aqui? Só da conjugação destas duas coisas, temos alguém que transpõe um programa que não tem soluções, a não ser retroceder ao passado, e já lá explicarei porque é a dimensão final, que não dialoga, fingindo que dialoga, que é uma coisa gravíssima, e depois teremos aqui um ponto que faz parte do programa de governo, do debate do programa de governo, mas que já teve que ser destacado em 2 temas para hoje, pela gravidade da mentira que foi dita aos portugueses. Mas existe um último aspecto, e é um último aspecto que também não é de menos importância, é que no momento de votar, nós, quando tivemos que votar, tínhamos que decidir, o Partido Socialista podia ter feito que ir o governo 10 dias depois dele ter sido eleito. E, portanto, tal como tínhamos anunciado, optámos por nos abster, porque era aquilo que sempre tínhamos dito que o faríamos. Luís Montenegro, em vez de ver neste ato de boa-fé institucional, porque não é outra coisa que não isso, não existe nenhum acordo programático possível com quem defende o retrocesso no mais habitação, com quem defende apenas o recurso ao privado na saúde e na educação. Não pode haver, são visões diferentes as que nós temos uns dos outros, mas Luís Montenegro podia ter saudado esta dimensão de institucionalmente não termos feito que ir o governo ao fim do mês, mas o que faz é sempre tentar uma estratégia de condicionamento e chantagem sobre o PS. Eu finalizo esta primeira intervenção dizendo o seguinte: por mais de 20 vezes, vejo que eu consegui contar, Luís Montenegro usou as expressões verdade, lealdade, confiança e rigor. E normalmente quando é preciso repetir muito uma coisa é porque ela nos falta. Eu, quando ouço falar tanto em verdade e lealdade e a não chantagem, muitas vezes não chantagem, verdade, sabem no que é que isto vai conduzir? Vai conduzir numa política de pouca verdade, muita chantagem e poucas soluções. Devo chamar a atenção do seguinte: mais habitação, independentemente daquilo que nós possamos considerar ou não, a revogação absoluta de tudo o que tinha sido feito é bem demonstrativa do que é que este governo vem. Reparem no seguinte: o Partido Socialista desenhou, juntamente com os outros partidos, um conjunto de soluções. Poderiam existir outras, mas o que acontece é que Luís Montenegro foi eleito voltar a colocar tudo na condição que nos trouxe ou nos trouxe. E portanto é preocupante que um governo continue a falar como se estivesse na oposição, fazendo diagnósticos de coisas que não existem. Mas enfim, teremos a oportunidade de ir vendo se alguma vez Luís Montenegro deixa de ser arrogante e chantagista. Relativamente à verdade, já discutiremos no tema a seguir.
O André Pinotes Batista destaca que o Partido Socialista, na altura da votação, viabilizou o arranque do governo. Essa votação não existiria se não tivessem sido apresentadas duas moções de rejeição, e até pelo que o próprio secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, desafiou o governo a apresentar uma moção de confiança, ou seja, defendeu que deveria haver um momento de votação. Isso significa que reconhece a utilidade destas moções de rejeição que foram apresentadas, André Pinotes Batista? Nunca nem ouviu da parte do Partido Socialista, nem da parte do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, criticar aquilo que são as iniciativas dos outros partidos. Elas são com certeza genuínas. Agora, há uma geometria variável do Parlamento em que o Partido Socialista, com 78 mandatos, tem uma consequência sobre a sua votação, que, por exemplo, ao Bloco de Esquerda, ao LIVRE e ao PCP, não assiste da mesma forma. E, portanto, o PCP tomou uma iniciativa que permitiu, de facto, clarificar que existe uma super-maioria de direita no Parlamento. Isso é importante, teve essa dimensão. Quem disser que não foi importante sobre isso está a falhar, porque foi, no momento da verdade, Chega, IEL, CDS e PSD levantam-se para votar a favor, quando não eram obrigadas a tal, cada um na sua convicção. É legítimo, mas ficou clarificado. Agora, peço também aos nossos ouvintes que tenham o devido respeito pelo Partido Socialista, percebendo que se nós nos levantássemos, não estávamos só a dar um sinal, como a Paula aqui disse, e percebe, foi isso mesmo, permitiu sinalizar. Nós não teríamos só a sinalização, nós teríamos a queda do governo ao fim de 30 dias, mal após o governo, 4 de Abril, e a 12 de Abril tinha caído. Portanto, aí as pessoas perguntariam ao Partido Socialista porque é que apenas tinha dado 8 dias, apesar destes 8 dias parecerem excessivos, mas a verdade é que a democracia estes formalismos contam e há que haver também respeito. Portanto, acho que a iniciativa foi meritória por parte do PCP e penso que todos percebem porque é que o PS não podia derrubar um governo ao fim de 8 dias. Portanto, abstendo, ficou claro que não nos utilizarão nem como desculpa, nem como bengala, não abdicamos das nossas ideias, mas como é evidente também tivemos a oportunidade de sinalizar uma diferença. É que existem mesmo dois blocos no Parlamento, por mais que o PSD negue. Existe um bloco que junto ao PSD o Chega e uns pequenos partidos de direita, e depois existe um bloco à esquerda, em que nestas questões de existirem blocos, não quer dizer que os partidos percam as suas identidades, quer dizer que no momento da verdade vocês vão ver, e fica aqui escrito isso, no momento da verdade vocês vão ver quem é que vai convergir e para o quê. E portanto vai haver um momento onde, por exemplo, o Chega, que exigiu ir para o governo, faz ameaças, gritou o debate inteiro, disse que o programa era uma vergonha, e como é que votou? A favor. Pronto. É isto que temos. Agora, acho que é legítimo, são legítimas as posições de todos os partidos, é por isso que vivemos em democracia, é só compreendam a diferença entre somar 78 votos a uma iniciativa que pretende sinalizar divergências, ou somar 4 ou 5, com todo o respeito, não é desmerecer os 4 ou 5, até porque eu espero que o espaço da esquerda possa crescer nos próximos tempos, mas quer dizer, nós no Partido Socialista sabemos que um voto contra era a queda do governo. Paulo Edson Cunha tinha-se ausentado aqui durante uns minutos, penso que já está connosco. Sim, sim, obrigado, Paulo. Relativamente à passagem do programa de governo na Assembleia da República, já ouvimos aqui o PCP a dizer que este programa é para favorecer os grandes grupos económicos, as grandes empresas, disse o Paula Santos, e também André Pinotes Batista a dizer que a inclusão de 60 medidas que estão nos programas dos partidos da oposição não corresponde a uma vontade autêntica de diálogo. Como é que viu o programa do governo, os contornos em que passou na Assembleia da República e designadamente relativamente a estes dois aspectos que eu aqui sublinhei agora? Muito bem. Antes de mais nada, boa tarde a todo o auditório e também aos meus colegas. Seja bem-vindo, Paulo, seja bem-vindo. Tá? Muito obrigado. Obrigado, André. Antes de mais nada, eu acho que o deputado André Pinotes Batista teve dois atos falhados de seguida. O primeiro, quando refere que este governo está há 8 dias, já é muito. E quando ele fala em 8 dias, estava seguramente a pensar nos 8 anos do Partido Socialista. Isto é a primeira nota que me ocorreu no momento em que estava a ouvir atentamente o deputado Pinotes Batista disse. Se nós tivermos em linha de conta tudo aquilo que aconteceu durante aqueles 2 dias, nós teremos certamente que ter em conta, sobretudo, 2 ou 3 aspectos. Quando nós falamos nas 60 medidas,
não há nenhum tipo de prepotência do governo. Há, antes de mais nada, uma atitude que se quer simbólica e conciliadora. Isto por um lado. Por outro lado, a própria geografia do Parlamento neste momento impõe um conjunto de equilíbrios que não são fáceis. Essas 60 medidas tinham que ser 60 medidas que fossem harmonizáveis entre todos os partidos. Não podiam ser simplesmente 60 medidas que agradassem ao governo. Isto por um lado. Portanto, isto é para justificar que não há qualquer tipo de autoritarismos. Aliás, o líder da bancada... O Paulo consegue nomear 15 dessas 60 medidas assim muito rápido? Consigo, mas era interessante se elas são importantes, de ser equilibradas, e se foram importantes. Se eu tive um ato falhado, eu gostava que nomeasse um quarto das medidas. Posso dizer que eram 13 do Chega, 32 do PS, depois eram mais umas dos outros, mas se quiser, já lhe demos das conservas do PCP. E uma do PCP. Essa era das conservas, mas essa é das conservas. Mas podíamos enumerar. Ricardo Araújo Pereira fez um favor não vi, infeliz. De dizer isso publicamente. Agora, como estava a dizer, antes de referir qualquer tipo de medida, é dizer que as medidas, antes de mais nada, eram simbólicas. E como eu estava a dizer, o líder da bancada parlamentar do PSD, isto é o ponto de partida. Quando um governo apresenta um programa eleitoral, está a apresentar o seu ponto de partida. Não é um ponto de chegada. É o ponto de partida para qualquer tipo de entendimento que possa vir a ocorrer no futuro. Porque aquele é o programa do governo. E quando o André Pinotes Batista também diz aqui que o governo devia ter dialogado com os outros partidos, o diálogo existiu não só na apresentação destas 60 medidas, que são as medidas que foram lá apresentadas, como também a apresentação do programa do governo. Era na base do programa do governo que estava o nosso programa. Peço desculpa. Estou aqui a caminhar. Era na base do programa do governo que estava o nosso programa eleitoral. Ou ao contrário, era na base do programa eleitoral que estava o programa do governo. Estava o programa do governo, exatamente. Paulo Edson Cunha, sem querer retirar-lhe a palavra, voltaremos a si para, com mais calma e com certeza já sentado, conseguir apresentar melhor as suas ideias sobre isto. Não se esqueça do que pretendia dizer, que eu aproveitava para passar para Paula Santos, porque Paula Santos me comunicou que tem uma dificuldade em ficar connosco até ao fim hoje, e daqui a pouco ela terá que se ausentar e não teria oportunidade de participar aqui no segundo tema. Depois já voltamos a si, Paulo. Também para o ajudar... Permita-me só responder uma coisa à deputada Paula Santos, e depois a deputada poderá... Depois fazemos assim como estava a dizer. Falar também aqui no segundo tema. Relativamente àquilo que a deputada Paula Santos disse, no fundo é aquilo que o Partido Comunista sempre diz. Mas eu deixo aqui a questão à deputada Paula Santos. Se aquilo que aqui foi dito por ela, se o governo só tenta privilegiar a iniciativa privada, se durante os últimos 4 anos, da forma como o Partido Socialista deixou, por exemplo, o Estado da Saúde, o Estado da Habitação, conforme eu disse, por exemplo, a semana passada, se em muitas destas situações a própria iniciativa privada não acabou por sair muito mais favorecida do que desta forma, muito mais clara e de uma forma muito mais autêntica, com muito mais transparência que se pretende para os próximos 4 anos. Isso é uma questão que eu deixo à deputada Paula Santos. E eu ia passar mesmo para Paula Santos, uma vez que daqui a uns minutos tem que sair. Paula Santos, sem prejuízo de responder ao que acabou de dizer Paulo Edson Cunha, sobre a questão do IRS, que já deu uma grande polémica. O governo anunciou a descida do IRS, das taxas, em todos os 8 escalões, do total de 9 que existem. Nos 8 primeiros escalões, fica só de fora o último, e entretanto veio-se a saber que o montante que esta medida envolve, 1.500 milhões de euros, não é desta descida agora concretizada ou a concretizar pelo PSD-CDS, porque já está em vigor uma descida de 1.200 milhões de euros que foi aprovada ainda pela maioria do Partido Socialista no Parlamento, e portanto já está em vigor desde dia 1 de janeiro. Que leitura é que faz desta questão?
Bom, começo já por essa questão que me está a colocar. De facto, há aqui claramente uma intenção de enganar as pessoas. E isso, de facto, é gravíssimo. Mas eu gostaria aqui de salientar 2 aspectos relativamente a esta questão que teve estes desenvolvimentos nos últimos dias em relação ao IRS, que é uma primeira questão que hoje o governo do PSD e do CDS fogem, que é a questão da necessidade do aumento efetivo dos salários. Esta é a questão central dos nossos tempos, e a verdade é que aquilo que é apontado no programa que apresentou é do salário mínimo nacional de 1.000 euros em 2028 e creio que do salário médio de 1.750 euros em 2030. Isto é claramente uma contenção salarial e que esta questão relativamente ao IRS só veio demonstrar que não há qualquer intenção, de facto, de uma valorização efetiva por parte dos salários, e esta é uma das questões centrais neste momento. A outra é, de facto, o empenho no favorecimento das grandes empresas. Veja, o programa do governo tem 2 medidas que são dirigidas às grandes empresas, e estou a falar claramente das grandes empresas, que é a redução do IRC, quem vai sair beneficiado e favorecido são essas grandes empresas, e é a eliminação do último escalão da derrama estadual. Veja, este escalão abrangia 70 empresas. Com esta eliminação, é exatamente estas 70 empresas, estamos a falar de grandes empresas no nosso país, que saem beneficiadas, e isto revela, de facto, que da parte do governo não há nenhuma intenção de uma justiça fiscal, porque senão avançaria com medidas como aquelas que o PCP tem vindo a colocar em cima da mesa, que é efetivamente uma redução da tributação em sede de IRS sobre as micro, pequenas e médias empresas, mas sobre os rendimentos de trabalho, em particular nos escalões mais baixos, e como o IRS é progressivo, iria todos os trabalhadores seriam afetados, seriam beneficiados com esta medida, mas também uma outra questão, que é o IVA, porque uma das grandes injustiças que temos prende-se com os impostos indiretos, e seria necessário, de facto, reduzir o IVA, em particular da eletricidade, do gás, das telecomunicações. Isso sim iria abranger os trabalhadores, os reformados no nosso país, mas não, este governo opta por tomar medidas que favorecem uma meia dúzia, enquanto aquelas, por exemplo, esta do IVA, teria impactos positivos na população portuguesa, e seria também um contributo. Já agora permitam-me que, relativamente às micro, pequenas e médias empresas, bem sabemos os custos da energia nas micro, pequenas e médias empresas, e seria também uma intervenção de facto relevante no apoio e para o desenvolvimento da sua atividade económica. Permita-me então ir um pouco mais atrás, porque relativamente à moção de rejeição apresentada pelo PCP, ela é mais do que um sinal político, porque é facto uma oposição a uma opção política que vai ainda criar mais dificuldades na vida das pessoas, e aquilo que se viu na votação foi os partidos de direita, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, a votar contra a moção de censura, e o PS absteve-se. Isso revela também a permissividade por parte do Partido Socialista relativamente a estas opções políticas. E sim, há um conjunto de problemas no nosso país. Agora, dirigindo à questão do Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, sim, há opções políticas que
têm vindo a ser adotadas ao longo de décadas, também por parte do Partido Socialista, que mereceram a nossa oposição. Por exemplo, o programa Mais Habitação, para dar este exemplo, aquilo é uma promoção da especulação e é mais um conjunto de isenções e de benefícios fiscais para aqueles que são responsáveis pelo aumento dos preços da habitação no nosso país. Estamos a falar dos fundos, dos fundos imobiliários, da banca, são de facto os beneficiários daquele programa, e não há efetivamente uma intervenção, e diga-se, o PSD e o CDS no seu programa também não, de facto para assegurar mais disponibilização de habitação pública dirigida a diferentes camadas da população. Mas na saúde, o PCP denunciou sempre a transferência de recursos do Serviço Nacional de Saúde para os grupos privados, que só no Orçamento de Estado para 2024 são cerca de 8 mil milhões de euros e que são verbas que deveriam estar a ser investidas no Serviço Nacional de Saúde para aumentar a sua capacidade. Mas quando nós avançamos com propostas para reforçar, para valorizar os profissionais de saúde, para reforçar a sua capacidade, não só o PS não acompanhou, mas o PSD também não acompanhou, e que revela, de facto, olhando para o programa do Governo na área da saúde, é de facto um caminho de privatização da saúde, de continuada. Não há um compromisso sério para a valorização dos profissionais de saúde, e isso é fundamental para fixar médicos, enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Olha, para atribuir médico e enfermeiro de família, que na nossa península há tantos utentes que não têm médico e enfermeiro de família, para assegurar o adequado funcionamento dos serviços, para assegurar que as consultas, que as cirurgias são de facto realizadas a tempo e horas. Mas da parte do programa do PSD, sim, e do programa do Governo, do PSD e do CDS, não há de facto um compromisso sério para isso, e portanto, quando nós colocamos esta oposição, esta rejeição, é porque não é daí que vão vir, que se vão encontrar as soluções para responder aos problemas que aí estão. Aliás, só vão agravá-los, como está à vista. Paula Santos, permita-me só dizer uma coisa que tem a ver exatamente com isso. Quando diz que estamos a falar de 8 mil milhões de euros só neste Orçamento de Estado, este Orçamento de Estado foi feito pelo Partido Socialista, e é um orçamento, é exatamente isto que se tenta combater, porque estas transferências, estes 8 mil milhões de euros que estão previstos neste Orçamento de Estado, são exatamente o estado em que estava atualmente a saúde, e que ainda por cima não tinha qualquer tipo de solução e estava no estado degradado que todos nós sabemos. É exatamente esse o ponto que eu estava a falar. É que neste momento, apesar de as coisas não estarem clarificadas da forma como passarão a estar, apesar disso, há um conjunto de transferências que se calhar até é superior do que aquele que vai existir no futuro. Permita-me que lhe diga, não é isso que está no programa do PSD e do CDS. O que está no programa do PSD e do CDS é a transferência de cuidados nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares, em alguns casos, para os grupos privados. O que está lá é uma linha muito clara de não investimento no Serviço Nacional de Saúde, e as soluções, ou seja, aquilo que aponta o programa do PSD e do CDS não é reforçar o Serviço Nacional de Saúde, é sim transferir a prestação desses cuidados para os grupos privados, porque se não houver fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que lá estava, aliás, no programa eleitoral, até falava em vouchers, creio eu que era a expressão que era utilizada. Mas naquilo que o Estado não consegue. Peço desculpa. O que iria significar ainda era mais parcelas do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para os grupos privados. Desculpe, mas o que lá está é isso, não é? Não são mais parcelas, são parcelas diferentes. Não são mais parcelas, são parcelas diferentes. Aliás, permita-me que acrescente o seguinte: vimos, no período da pandemia, eu creio que já fiz essa referência num dos nossos debates aqui, no período da pandemia, vimos qual é que foi o comportamento das grandes unidades destes grupos privados. Foi de porta fechada, foi de ter um papel à porta a dizer que não aceitavam doentes que tivessem Covid. Portanto, isto também deixa bem claro que não são os grupos privados que vão dar a resposta que é preciso para garantir o acesso aos cuidados
cuidados de saúde a todos os utentes. Aqui a única coisa em que estão interessados é aumentar os seus lucros. E aumentar os seus lucros à custa do quê? À custa da doença, à custa de recursos públicos. Não é isso que precisamos. Aquilo que é preciso no nosso país é, de facto, valorizar os profissionais de saúde nas suas carreiras, nos seus salários, nas suas condições de trabalho, para que desempenhem, para que queiram estar no Serviço Nacional de Saúde e desempenhar, ter um desenvolvimento profissional no Serviço Nacional de Saúde, e para que se garanta que os serviços públicos de saúde, nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares, tenham de facto as condições para garantir a resposta que é necessária às populações. Estou de acordo consigo, mas não foi este governo do PS, este último governo do PS que fez o maior, segundo eles anunciavam, o maior investimento de sempre na saúde em Portugal, e deu no que deu. Portanto, não é só entrarmos aqui com um chavão. Mais longe. Não é só entrarmos aqui com um chavão. Quer transferir nos cuidados de saúde primários. Mas eu agora não estava a falar nas transferências, eu estava a falar no próprio maior investimento que existiu no Sistema Nacional de Saúde. Não era o Primeiro-Ministro António Costa que passava a vida a anunciar isso, que tinha tido o maior investimento sempre na saúde, tendo os resultados que teve. Portanto, tem transferências recorde para o sistema privado, e teve também um investimento recorde no sistema de saúde, no Sistema Nacional de Saúde, e vemos os resultados que tivemos. Daí, Paulo Edson Cunha, já ficaram claras as posições de um e do outro. Eu pedia para ficarmos agora em si, Paulo, para nos dizer então relativamente a esta questão do IRS. Aliás, o Paulo Edson Cunha ainda não tinha concluído o que pretendia dizer sobre o programa de governo. Sim, eu falo dos dois pontos, sim, mais ou menos em simultâneo, e até porque esta questão do IRS é o paradigma um bocadinho de tudo aquilo que é o resto e da forma como as oposições se podem comportar. Então vamos lá ver uma coisa. Em março do ano passado, o PSD apresentou uma proposta de redução para o IRS de 2024, portanto estamos a falar em março de 2023, apresentou na Assembleia da República uma proposta de redução de 1.500.000 milhões de euros. Foi rejeitada 1.200.000.000 de euros. 1.500 milhões de euros, sim. 1.500 milhões de euros. Foi rejeitada pelo Partido Socialista. O mesmo Partido Socialista, quando percebeu que ia haver eleições para a Assembleia da República, resolveu inserir no Orçamento de Estado esse mesmo montante. Neste caso foi 1.200 milhões. O que se passou foi efetivamente isto. O programa do governo, em campanha eleitoral, o programa da AD previa precisamente este valor. O Primeiro-Ministro anunciou precisamente o valor que tinha anunciado. E quando fez a apresentação na Assembleia da República, o Sr. Primeiro-Ministro o que veio dizer é que havia um investimento superior, com aquele montante exatamente superior a 2023, relativamente a 2023. O Primeiro-Ministro não mentiu. Não se vê aqui qualquer tipo de mentira. Sendo que, mais uma vez recordo, a primeira proposta, a proposta apresentada relativamente a estes valores, é uma proposta do PSD. Não é uma proposta apresentada pelo PS, é uma proposta apresentada pelo PSD e chumbada pelo Partido Socialista. E penso que com a abstenção dos restantes partidos, mas chumbada pelo Partido Socialista. Portanto, onde é que está aqui a mentira? Por outro lado, nós devemos dizer aqui uma coisa que é importante. Relativamente aos valores, ainda se dizia que o Pedro Passos Coelho ia para além da Troika, eu aqui diria que aqui vai para além do Orçamento de Estado. Porque a grande verdade é que há aqui um investimento para além do Orçamento de Estado. A deputada Paula Santos vem aqui referir que este governo não está a investir na classe média. Não há maior investimento na classe média do que a redução do IRS, do que a redução desta forma brutal, desta forma completamente assumida, e que não é apenas uma redução para 2024, é uma redução que se pretende para o futuro também. Portanto, não se consegue compreender tudo aquilo que foi aqui dito, quer pelo deputado André Pinotes Batista, quer pela deputada Paula Santos. Portanto, isto é relativamente ao Orçamento de Estado e ao IRS, é aquilo que me apraz dizer. André Pinotes Batista tem aqui coisas que com certeza quer contestar. Vou tentar ser o mais sintético para darmos alguma estrutura ao nosso debate. Antes de mais,
é importante esta questão que estávamos aqui a falar da saúde, lançar aqui o rap para voltarmos a este debate, porque de facto nós de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 estava previsto passarmos de menos de 8 mil milhões de euros para próximo dos 15,5 mil milhões de euros, e a pergunta que é colocada aqui pelo deputado Paulo Edson Cunha carece que olhemos com atenção: se coloca mais dinheiro no SNS, porque é que os problemas existem. É importante percebermos que temos mais produção de cirurgias, temos mais produção de consultas, temos mais produção em todos os indicadores, mas temos muito mais recursos humanos também alocados, com mais despesa, e temos muito maiores necessidades de prestar cuidados de saúde à nossa população. E é importante perceber isto. Nós voltaremos um dia, eu não quero perder mais tempo hoje com este debate, porque ele carece de tempo, mas é importante percebermos isto. Se o PSD continuar agora no governo, fazer as análises levianas que fazia quando estava na oposição, vai ter um problema grave. É que já não basta o PSD agora dizer o que é que vai mal. O PSD agora o que lhe cabe é resolver o que vai mal. E se assim é, rapidamente invertam este tipo. Eu não tenho que dar conselhos a ninguém. Se é este o caminho que querem seguir, muito bem, é normal que cada um siga o caminho que acha correto. Mas a pergunta de Paulo Edson Cunha, porque é que se coloca mais dinheiro no SNS e ele continua a ter carências, vai ter resposta todos os dias durante a vossa administração também. O Ministro da Saúde do 24º Governo não deve pensar noutra coisa que é responder a essa pergunta. Nós tínhamos uma reforma em curso relativamente à estrutura executiva do SNS, uma nova estrutura de dimensionamento de interligação entre os cuidados primários de saúde e os cuidados hospitalares, com a criação de unidades locais de saúde por todo o país, um sistema novo que estava a ser um sucesso e vai continuar a ser um sucesso, penso eu, o PSD não vai mexer nisso, de exclusividades e incrementos dos pagamentos aos trabalhadores deste setor, e portanto as coisas são estruturais, e na vida política muitos dos problemas levam muito tempo a terem uma solução. É num estalar de dedos que o problema surge, é num estalar de dedos que nós podemos fazer proclamações, mas durante 8 anos o PS governou mesmo, acertando mais do que errando com certeza, mas que governou mesmo. E o PSD vai ter que se deixar de estar na posição a fazer a oposição, porque já não é esse o timing que temos, e gostava de um dia voltarmos aqui para que as pessoas percebam porque é que é investindo no SNS que nós vamos garantir saúde para todos e não desnatando o SNS. Teremos a oportunidade de pegar nesse repto, André Pinotes Batista, porque certamente não irão faltar oportunidades para discutirmos a situação no Serviço Nacional de Saúde. É porque nós vamos perceber que um conjunto de problemas que existem são problemas estruturais das sociedades contemporâneas, não são um problema do governo António Costa, ou um problema do governo Luís Montenegro, são problemas que vão carecendo a cada momento de verem formuladas novas políticas públicas para as resolver. E por muito que os partidos tenham uma contenda que é saudável, em que nós vemos de uma maneira, o PSDB de outra, os problemas não deixam de existir. O que é importante é dizer que soluções é que cada um tem, e portanto nós lá iremos. Quanto ao resto, acho que o ponto a seguir, agora para ficar a estruturação sobre o programa de governo, acho que no ponto a seguir, se me permitir, eu posso entrar já nessa dimensão da descida do IRS. Do IRS, sim. Permitirá dar resposta, mas aí deixa o seu critério, se quiser. Sim, André, avance. Então, penso que isto são 2 pontos conexos. Nós estivemos aqui a ver o que é que o programa do governo tinha, já tivemos a oportunidade de cada um emitir a sua opinião, mas houve uma matéria extremamente gravosa que se passou durante o debate. Nós tivemos a oportunidade de todos estar lá, foram muitas horas de debate, só que esta questão do anúncio dos 1.500 milhões de euros de desagravamento tem várias nuances. Primeiro, fez parte da campanha da AD dizer que iria muito mais além, que o PS era pouco ambicioso, iam desagravar muito. Não é por e não acaso. Fomos, André? Não é por acaso. E não fomos? Não foram, eu vou explicar até o porquê dessa minha análise. Não é por acaso que a primeira pergunta é colocada por Rui Rocha, líder da IEL, foi colocada pelo PS, nem pelo PCP, nem pelo Bloco de Esquerda, nem pelo LIVRE. É que, feitas as contas, aquilo dava um desagravamento inferior a €1 por mês por português. Aliás, depois tem várias simulações que se podem fazer, mas olha, se quiserem pôr entre 1 e 4 euros de desagravamento mensal, é mais ou menos por aí que estaremos, conforme sejam desenhados os escalões e ajustados as tabelas de retenção. E quando alguém anuncia isto, é criada uma expectativa e os jornalistas começam a questionar, os grupos parlamentares começam a questionar. Luís Montenegro teve a oportunidade de clarificar isso. Aliás, não é a primeira vez que isto acontece. Já em campanha, com o complemento solidário para idosos e o preenchimento das reformas até ao salário mínimo nacional, Luís Montenegro tinha
deliberadamente anunciado uma coisa que deu na altura um grande celeuma, que depois, quando se foi a clarificar, era coisa nenhuma. O Partido Socialista, no orçamento que está em vigor, tinha um desagravamento de 1.333 milhões de euros, arredondadamente, em 7 IRS. E aquilo que o PSD fez foi apresentar 173 milhões a mais para fingir que a proposta era sua. Para ser muito franco, nem toda a gente percebeu. Por exemplo, o Expresso, um jornal de referência, e outros jornalistas anunciaram que era mais do dobro o desagravamento que aí vinha. E porquê é que o fizeram? E depois tiveram que escrever editoriais a pedir desculpa, porque foram induzidos em erro. E o Luís Montenegro disse que ia falar com todos, mas na verdade não falou com ninguém e ainda tentou foi enganar todos. Não houve diálogo para as 60 medidas. Foi um número que foi criado. E depois, naquilo que dizia respeito ao desagravamento fiscal, induziu um país inteiro em erro, sentado, de forma tranquila, sabendo o que estava a fazer. E agora há aqui uma questão que tem que ser colocada, que é o tal vínculo de confiança para com as pessoas. Quem se propõe a resolver tudo, sem sequer reconhecer as dificuldades que estas problemáticas têm, e vai repetir várias vezes, que é de confiança, que é leal, não pode ter este tipo de atuação, a não ser que se considere que todos os jornalistas, todos os analistas, todos os deputados de todos os partidos não sabem ouvir e não sabem perceber. Posso até contar aqui um pequeno episódio. Havia deputados da AD, do PSD, que estavam em estudo de televisão e que não sabiam ainda. E é normal, isto não tem nenhuma crítica. Se fosse domingo, teria acontecido a mesma coisa, com a diferença que Pedro Nuno Santos não tem a mesma conduta que Luís Montenegro. E que não sabiam se estavam a falar de 173 milhões porque era face a 2023, ou se estavam a falar da duplicação conforme o Expresso anunciou. Não leva uma coisa de gente porque isto é gravíssimo. Luís Montenegro não iludiu as pessoas por acidente, iludiu propositadamente. E isto é muito simples de perceber. Qualquer ouvinte percebe isto. Nós desenhávamos aqui uma medida em que o Diário da Região ia passar a sortear 1.300 escudos, 1.300 euros por programa. E eu despedi ao Francisco Alves Rito, assumi ao lugar dele o Paulo Edson Cunha, que dizia comigo os prémios vão aumentar em 1.500. E depois, quando se ia ver, afinal aumentavam 100 euros. E tinha sido uma fraude que tinha sido ensaiada. Como este exercício é muito simplista e seria um jogo e só joga quem quer, mas a vida das pessoas não é um jogo, é a vida das pessoas, foi particularmente gravoso que o primeiro ato, a primeira medida a mais simbólica, tenha sido de iludir. Por isso é que eu ainda há pouco não dizia que 8 dias já eram demais, dizia que 8 dias já pareciam demais. É diferente. Aparecem demais porque quando, em vez de apontar soluções, se criam louros, não se antevê nada de bom. Se nós achássemos que 8 dias eram demais, tínhamos votado a favor da moção de rejeição e o governo tinha caído. Nós ainda queremos acreditar que isto vai correr bem, como diz o Rubén Amorim, e não que venha o diabo, como dizia Pedro Passos Coelho. O que não se percebe é como é que pode correr bem quando um programa de governo traz retrocesso de direitos, de liberdades e garantias e é assente num programa, num cenário macroeconómico irrealista. Nós temos a Europa a crescer entre 0,1% a 0,4%, e este cenário macroeconómico do PSD, que para quem está a ouvir é as contas que sustentam as promessas, foi apresentado como vindo a ter um crescimento de 3,5% em 2028. E isto só pode querer dizer uma coisa: ou nós vamos começar a exportar para Marte, ou então não há possibilidade. E estes economistas, como Miranda Sarmento, que são tecnicamente muito capazes, iludiram propositadamente as pessoas. E se a nossa dúvida é entre haver rigor ou não haver rigor, haver verdade ou não haver verdade, a pior coisa que o Luís Montenegro podia ter feito foi deixar crescer um logro destes, que aliás penso que ficou evidente para toda a gente, até o embaraço de alguns membros da AD, é normal, é assim, mas é o que eu digo. Quando nós começamos a ter o peso da governação às costas... Paulo Edson Cunha, aceita esta ideia de André Pinotes Batista de que isto não pode ser apenas um lapso por parte de Luís Montenegro? Ou uma falha de comunicação? A prova que não é nenhum lapso é que, conforme eu disse há bocado, os partidos estiveram a discutir durante 2 dias o programa de governo. E durante 2 dias discutiu-se isto, porque era talvez a medida mais emblemática de todas, e foi discutido. E não é o PS que tem lá o próprio Ministro das Finanças, antecessor, que está na bancada, e que tem vários membros... Fernando Medina. O Fernando Medina, e tem vários membros do anterior governo na bancada. Nenhum deles subiu a terreiro a vir denunciar isto. O que o deputado André Pinotes Batista deve dizer aqui a todos os ouvintes é que houve um jornalista
do Expresso, que efetivamente se enganou, portanto, e fez o seu meia-culpa, e levou toda a gente a reboque. Mas levou toda a gente. Quem fez essa interpretação não foi o Luís Montenegro que disse isso, porque se o tivesse dito, e da forma como agora dizem que ele disse, teria havido este tipo de resposta que há agora, porque nós estamos a falar de um Parlamento em que estavam lá todos os partidos. Mas foi questionado por Rui Rocha logo na primeira ronda. Foi a única pessoa que colocou essa questão. E a qual não foi respondido. Mas se assim fosse, como está a dizer, eu faço a seguinte questão. Então o líder do Partido Socialista não iria lá levantar a mesma questão e de uma forma muito mais exaustiva? Faz uma questão e eu respondo. Eu já disse que nós próprios. Faz uma questão e eu respondo. Já disse que nós. Os jornalistas não se enganaram e não enganaram o país. O jornalista não se enganou. O jornalista enganou-se na interpretação que fez. O jornalista não se enganou. Ele fez uma interpretação. Enganou-se o jornalista, enganaram-se os deputados. O jornalista enganou-se na interpretação que fez. Ele levou todos a reboque porque deu jeito. Simplesmente deu jeito. Então está a dizer que nós percebemos e não quisemos perceber. Vou-lhe dar uma novidade, Paulo. Eu não percebi de todo, e como eu não percebi, daqueles deputados que ninguém percebeu, inclusivamente colegas seus. Tiveram a prudência de dizer todos a mesma coisa, que é: precisamos de mais detalhes. Precisamos de mais informação. Nós genuinamente, não me diga que eu me deixei enganar propositadamente quando eu fui enganado. Fui eu e foi toda a gente. O jornalista do Expresso responderá por ele. Aliás, João Vieira Pereira é um homem que faz jornalismo em Portugal há muitos anos, e com certeza até é insuspeito de poder ser socialista. A questão que eu lhe ponho é que não foi só o Expresso, foram todos os jornais, todos, e aquilo dividia-se entre os que tinham essa notícia do dobro e aqueles que diziam, não se percebe muito bem. É preciso perceber, porque a forma como foi formulado isto ilude. Não se percebia. E não se percebia que o Montenegro teve uma oportunidade. A forma como foi formulado foi exatamente como estava no programa eleitoral do partido. Estava no programa eleitoral do partido e estava no programa de governo. Exatamente da mesma forma. Eu não consigo ver onde é que está aqui a dúvida, porque estava num programa eleitoral. Se foi discutido durante a campanha eleitoral, se é apresentado no programa do governo, em plena Assembleia da República, e praticamente não é questionado, e só ao fim de 24 horas, quando um jornalista, depois de muito pressionado da interpretação que fez, vem dizer que se enganou e vem pedir desculpa. Não foi assim que as coisas aconteceram, Paulo, é 24 horas depois que o jornalista vem pedir desculpa, e é a partir daí que se começa a história do logro. A história do logro começa assim. Em plena Assembleia da República, mas o jornalista não se enganou. O jornalista disse que se enganou porque foi enganado por um primeiro-ministro que não devia merecer a confiança dele porque iludiu as pessoas. Nós podemos dizer o que quiser. Nestas coisas, digo-lhe de experiência, o seu governo vai falhar e vai acertar. Devemos ter expectativas diferentes. Eu tenho expectativas muito baixas, mas é melhor quando se erra perceber-se onde é que se errou. Por isso eu vou repetir. E não foi toda a gente que se enganou e o PSD que estava certo. Na minha opinião, claro, o Paulo tem a sua e eu respeito. Veremos. Eu, por acaso, escrevi um artigo de opinião que amanhã vai sair no Setubalense, onde explica exatamente isto que estamos aqui agora a discutir. Na minha opinião, foi exatamente da forma como eu estou a dizer. Eu estava a ouvir José Gomes Ferreira a dizer que se sentia enganado por Luís Montenegro. Quer dizer, enganaram mesmo, os jornalistas enganaram-se mesmo todos. Da especialidade é que eu estou-lhe a falar, de especialistas. José Gomes Ferreira ou João Vieira Pereira ou outros que escreveram sobre os jornalistas do Público, a mesma coisa, a Lia Peralta, enfim, foram tantos, enganaram-se todos. Foram todos a reboque. Mas quer dizer, esta gente acompanha a política e especialmente com especialização na economia e finanças há mais de 3 décadas. Acha que se enganaram todos, Paulo, sinceramente? André, esta proposta é a mesma proposta apresentada, é a mesmíssima proposta apresentada com mais de 300 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, é a mesma proposta apresentada em março de 2023 pelo PSD. Onde é que está aqui a novidade? Olha, eu vou dizer qual foi, em 10 segundos vou dizer qual foi. Mesmo em 10 segundos, André Pinotes Batista, podemos... Nós só não estávamos a perceber se tinham escutado o excedente orçamental todo numa medida ou se estavam a mentir. E depois percebeu-se que estavam a mentir.
Portanto, foi a dúvida que nós tivemos. Este tema, com certeza, na próxima semana ainda estará vivo e haverá desenvolvimentos, teremos a oportunidade de voltar a ele. Ficou de fora a outra questão da candidatura de André Pinotes Batista à Federação Distrital do PS em Setúbal, mas também esse ainda estará atual porque as eleições não serão antes de setembro. Voltamos... Eu só queria deixar boa sorte, queria desejar boa sorte, é só. Obrigado. E seja bem-vindo, Paulo, a este falaremos sobre Obrigado, isso depois. André. Boa Obrigado. semana, até de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. 6 horas.